Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou agora nas bancas, agora mesmo, e que pode ser uma compra bem legal ou não tão legal assim. O material esse daqui, ó, Berserker, tá, embora não esteja escrito aqui, mas é isso que quer dizer. Berserker tem essa sigla aqui, BRZRKR, tá, mas é Berserker, tá. O material que tem o roteiro do Keanu Reeves com Matt Kind e a arte do Ron Garney. Volume 1 de 3, material que a editora Panini publicou agora, que originalmente é da Boom Studios. E isso é muito legal, tá? O fato de editoras como a própria Panini estarem trazendo outros materiais que não sejam só Marvel e DC. A gente sabe que a Panini traz até material da Boneg, da Disney, traz outras coisas. Mas é bom saber também que outras editoras americanas também têm espaço na Panini. Isso é importante porque mesmo a gente tendo hoje um cenário de mais editoras pequenas surgindo e trazendo materiais como, por exemplo, da Boom, da Image, enfim, mas não dá para trazer tudo. E pode surgir materiais muito interessantes que a Panini pode trazer. E ela traz num valor competitivo, num formato competitivo. Isso é interessante, tá? Ao preço de R$ 32,90, a gente tem os volumes 1 a 4 do Berserker, tá? Com 128 páginas de quadrinhos, seguindo o padrão básico das histórias em capa cartão. Isso é o que é importante, tá? A gente tem 128 páginas de quadrinho, é uma minissérie que vai vir em 3 partes, mas que está no padrão básico, que é um padrão, dentro dos preços atuais, é um padrão no formato mais barato. Tá? Afinal de contas, os próprios quadrinhos da Panini já estão custando R$ 25,00 mais barato. Esse aqui acaba que é competitivo, tá? Dentro dos valores atuais é competitivo. Afinal de contas, quanto custa um mangá hoje em dia? Então a gente tem aqui 128 páginas, papel cochê, colorido, capa cartão, tamanho maior, efeito invernizado. Enfim, entenderam o recado, né? Então a gente tem as 4 primeiras edições, tá? Com essa capa aqui do Rafael Grampá, com efeito de verniz, capa cartão, como falei. Papel, deixa eu pegar aqui uma página. Papel couché, tá? Todo coloridinho. Com essa minissérie da Boom Studios, escrita pelo Keanu Reeves. Sim, mas aqui, como vocês viram aí no título, a gente não vai falar só do Berserker. A gente vai falar também do filme Anônimo, que tem um diretor, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque é um nome bizarro e as minhas pronúncias são péssimas, mas a gente tem o ator do Breaking Bad, que faz o sensacional, talvez um dos melhores personagens da série, o Saul Goodman, que é o Bob Odenkirk, que ele faz a série também do Better Call Saul, que eu acho que, se você ainda não viu Breaking Bad, assista, tá? E depois que você terminar, você vai lá e assiste Better Call Saul, que você vai se amarrar também. Mas é um ator que eu gosto bastante, e que quando eu vi que ele tinha feito um filme de ação com o diretor é outro, né? Mas que o roteirista era o mesmo da série do John Wick, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa interessante por aí. E sim, é um filme interessante e eu fiz um paralelo na hora. Não teve, como eu li o quadrinho e vi o filme praticamente com poucos dias de diferença de um do outro, não teve como eu não fazer um paralelo dos dois e aproveitar para fazer um programa dose dupla. Porque, obviamente, se você está assistindo review disso aqui e está se interessando por esse material, você tem interesse por esse tipo de conteúdo, tá? Esse exército de um homem só, o cara que é completamente fantástico, incrível, que a gente nem tem visto tanto hoje em dia. Isso era um cenário muito mais presente nos anos 80. A gente pode lembrar, por exemplo, do Comando para Matar, que, porra, Schwarzenegger, cara, eu acho que ele mata mais de 100 pessoas naquele filme. Né? Sequestra a filha dele, tá? Ele é um ex-soldado e tal. E vai lá e ele massacra um quartel inteiro, e destrói quase um país inteiro para ir atrás da filha dele. Se não assistiram, por favor, assistam, que é um filmaço. Filmaço no sentido de você ver a ação desenfreada do início ao fim. Schwarzenegger matando, eu acho que ele mata 128 pessoas naquele filme. É algo assim, tá? Mas é completamente fantástico. E aí eu vi o filme, porra, esse aqui foi escrito pelo Keanu Reeves, que fez o John Wick, fez a trilogia John Wick, que eu gosto pra cacete. Eu tenho até o Funko do John Wick ali na minha coleção, com o cachorrinho e tudo. E aí o roteirista do John Wick escreveu uma história também de um cara que é um exército de um homem só, que, porra, tudo tava ligado. E aí não tem como eu não fazer o programa junto dos dois, tá? Então, Berserker, começando pelo quadrinho, a gente tem realmente uma história nesse estilo. Uma história, um exército de um homem só com um elemento fantástico aqui. Que ele é uma espécie de Highlander. Ele é uma espécie de Wolverine. Ele é um cara que existe há séculos. Ele é um super soldado imortal, tá? Que consegue fazer qualquer coisa, afinal de contas ele é imortal. Mas quem é ele? Por que ele faz isso? Por que ele está a serviço atualmente da CIA?
da CIA, do FBI, enfim. Ele está a serviço do governo americano para fazer missões altamente sigilosas e altamente perigosas, mas afinal de contas ele é imortal e ele pode fazer isso tudo. O material tem uma premissa interessante, tá? E tem um desenvolvimento parcialmente interessante. É um quadrinho que pode ser uma compra muito legal se você quer um quadrinho com muita ação, muita violência, às vezes uma violência até exagerada e gratuita. E olha que você está ouvindo isso aqui de alguém que gosta muito de violência exagerada e gratuita, tá? Gosto bastante, me amarra. Se for a proposta do quadrinho ou do filme, que tenha tripas, sangue, litros de sangue, cabeças voando, membros voando, que tenha tudo isso. Não tenho nenhum problema e gosto, cara. Sou um fã de filmes de gore, gosto bastante de muita porcaria dessas. Mas eu acho que às vezes as coisas têm que ter um propósito, né? Tem que ter uma linha narrativa, uma objetividade além da simples violência. Vou dar exemplo. Os filmes do Tarantino são ultra violentos. Não todos, mas vários deles são ultra violentos. Você pega lá o Kill Bill, que tem uma violência gráfica e às vezes completamente bizarra e fantasiosa, né? Umas jorradas de sangue completamente bizarras, enfim. Tem. Mas tem um propósito, tem um objetivo por aí e ainda tem uma história muito bem conduzida, a forma como todo filme é feito. Isso torna o negócio legal. É violento pra cacete? Mas tá tudo dentro de um propósito e a coisa funciona. Divertido demais, tá? E tem vários outros exemplos. Mas às vezes, esse material pode acabar se perdendo em parecer que é simplesmente violência por violência. E eu senti um pouco disso aqui e vou te falar que isso me desanimou pro quadrinho, tá? Me desanimou. Como falei no começo, pode ser uma ótima compra, o material é legal e tem uma premissa que pode prender bastante e você pode adorar o quadrinho, tá? Você pode achar que o Berserker aqui é um material divertido demais e, porra, Barba, mas é isso que eu quero mesmo. Páginas e páginas de porradaria, de ação desenfreada e algumas sequências completamente alucinadas mesmo. Tem umas sequências violentas, assim, completamente bizarras. Mas eu acho que isso mostra um pouco a falta de roteiro. Teve muita gente, quando eu postei que li isso daqui, sempre, se você ainda não acompanha o Instagram do Barba, sempre que eu termino de ler um quadrinho, eu posto a foto e faço um pequeno comentário, né? Essa daqui é a minha leitura tal desse ano. Eu boto o número, né, da leitura e digo um pouquinho do quadrinho, falo, curti o quadrinho e tal, não curti. Teve muita gente comentando que, o Keanu Reeves não escreveu isso não, é um escritor fantasma e tudo mais. Não sei. Cara, mas o que eu encontrei aqui, eu não consigo duvidar nada que o Keanu Reeves tenha escrito, tá? Primeiro que eu não posso duvidar da capacidade de ninguém de escrever alguma coisa, tá? O cara pode ser um puta gênio da escrita, mas não tava afim de escrever alguma coisa, enfim. Mas digamos, tudo bem. O cara resolveu que ia fazer um quadrinho agora. O quadrinho não tem, pelo menos nesse primeiro momento, nenhuma mirabolância, nunca imaginado, cara, o cara inventou um negócio aqui realmente completamente fantástico. Não, cara. É basicamente uma história do Highlander. Não tem absolutamente nada novo nesse quadrinho. Nada. Esse primeiro volume, essas 4 primeiras edições, a gente tem pelo menos metade das páginas de porrada, sangue e violência. Violência muito gráfica, muito explícita e muito pesada. E só. A história em si, diálogos e o real desenrolar da trama é muito pouco. Muito pouco. A gente tem algumas referências aqui que a gente pode fazer, assim, bem por alto, a Assassin's Creed, por exemplo, tá? Tem um mangá chamado... Porra, qual é o nome do mangá, cara? Blade, a Lâmina do Imortal, que é basicamente esse personagem aqui do Keanu Reeves, tá? Que é um personagem que vai pra luta e sem tomar muito cuidado com o que ele tá fazendo. Pra quem leu Blade, ele é um samurai que é imortal também, que tem uma maldição que ele se tornou imortal, e aí ele vai pras porradas lá com a galera sem se preocupar, porque ele sabe que no fim vai ganhar porque ele não morre. Meio que o Wolverine também em algumas fases do quadrinho. Então ele tá lá lutando e perde um braço e toma uma espadada bizarra lá e não dá nem aí, porque ele vai matar o cara, ele vence pelo canto. Ele é o Rock ali, entendeu? Toma porrada 12 rounds, quando o cara já não aguenta mais levantar o braço, ele ganha a luta. É mais ou menos isso. Então, a profundidade da história não apareceu até aqui. A história é muito simples, é basicamente esse cara que vive há centenas de anos, atualmente ele é recrutado, obviamente, tem um cara que é imortal, porra, que é um super prodígio de lutas e tudo mais, e imortal.
alguma agência governamental vai recrutar esse cara. Esse cara vai ser descoberto algum dia, né? Vai ser descoberto e vai ser recrutado, óbvio, tá? Até porque ele também tem os interesses dele que vão ser trabalhados dentro da história. Então a gente acompanha um paralelo de histórias. O presente, esse cara cai na porrada com forças sul-americanas, forças de países, tô chutando aqui, tá? Não é nada disso. Do Oriente Médio, do leste europeu e tal, em missões ultra secretas contra traficantes de drogas na Colômbia, enfim. Tu manda esse cara pra lá, tá? Então tem essa história principal. E uma outra, de onde esse cara veio, contando a origem dele. Por que ele é imortal? Quando que esse cara surgiu? É só isso. Não existe nenhuma mirabolância de roteiro que impeça o Keanu Reeves de escrever esse material. Qualquer um Não estou exagerando, tá? A história que tem aqui, qualquer um de nós, leitores de quadrinhos de longa data, é capaz de escrever. E ele ainda tem uma ajuda do Matt Kindt. Particularmente não lembro de ter lido nada dele. Tem uma biografia dele ali atrás no final da revista. Eu li e falei, porra, acho que eu não li nada que esse cara escreveu. Mas é um cara que já é conceituado, é um cara que já tem uma bagagem do mundo dos quadrinhos. E ele não quer dizer que o Matt Kindt escreveu o quadrinho do Berserk. Não, ele pode ter simplesmente escreveu um corpo ali e fala, tá, e como é que eu mando agora para um desenhista? O cara, não, peraí, descreve isso daqui melhor, dá uma refinada no diálogo. Não, isso aqui, para funcionar, vão dividir esse teu roteiro em tantas páginas, sabe? Esse tipo de refinamento. Mas eu acredito completamente no poder do Keanu Reeves de escrever isso, porque é muito simples. Uma outra coisa que me leva a crer que talvez o próprio Keanu tenha escrito é porque ele acabou de fazer uma trilogia de sucesso absurdo chamada John Wick, que a gente vai mencionar mais aqui, né? É que acabou de fazer o John Wick e é basicamente a mesma coisa. É basicamente o mesmo personagem, ele já usa visualmente as referências do próprio Keanu Reeves, que não quer cortar aquele cabelo que tá barbudo, que é o John Wick. Então ele simplesmente fez assim, Hollywood, tem um quadrinho aqui muito legal, que eu escrevi, e eu sou o cara do quadrinho. É só filmar, o storyboard está pronto. Que é o que não a Boom, mas a AWA, por exemplo, está fazendo. Histórias fechadas prontas para serem filmadas, até os atores já indicados. Eu acho que é isso, eu acho que ele escreveu um roteiro, ao invés de escrever todo um roteiro de cinema, ele escreveu um quadrinho. É uma forma muito mais fácil de chamar Hollywood. Ele vende os direitos desse quadrinho aqui por milhões, ganha uma baba de bilheteria e ele ainda estrela o filme. Ele é o roteirista, ele é o produtor, ele ganha os direitos da venda do material e ele ainda estrela. Cara, é a fórmula perfeita para fazer um personagem que é igual ao John Wick. Um personagem que não vai falar, que vai fazer sequências de ação e pronto, e que vai matar todo mundo que aparecer na tela. É basicamente a mesma coisa, tá? É por isso que não duvido nada do roteirista e também não empolguei tanto. Justamente por isso, pela história ser muito simples, muito rápido. Eu não estou conseguindo vislumbrar uma grande virada no fim disso tudo, tá? E eu não sei se eu vou pagar mais 2 encadernados, se eu vou gastar mais R$64, R$66 para concluir essa história que eu não sei se vai valer a pena. Pode ser que tenha uma puta conclusão, tá? Mas se eu tiver que ler mais 8 volumes ao preço de R$64, simplesmente para ver tanta porrada, pode ser extremamente contraditório o que eu estou falando, tá? Porque eu quero um quadrinho com bastante ação, eu quero um quadrinho que tenha porrada, eu quero ler esse tipo de material. Mas também, se ficar só gratuito, pode ser sem graça, pode cansar. Mas essa foi a minha percepção, tá? E eu botei até essa camisa aqui, que embora não seja do Mortal Kombat, faz uma clara referência ao Mortal Kombat, que eu sou, muito fã. Cresci jogando fliperama desde o Mortal Kombat 1, tá? Então, eu me amarro nessa violência toda gratuita, eu me amarro nessa porradaria toda. Mas esse quadrinho tem que andar mais. Eu achei esse volume 1 divertido? É divertido. Tem as sequências muito boas, é divertido sim. Mas é divertido ao ponto de eu continuar comprando ele. É divertido, ele realmente me divertiu a esse ponto, porque realmente são páginas intermináveis, às vezes, páginas intermináveis só de uma briga que parece que não vai caminhar. Talvez eu compre o volume 2, vai depender do que tiver aparecendo nas bancas no momento, se tiver alguma promoção de Amazon, da Mitos, tem grandes promoções da Mitos vindo por aí e tal. Então isso vai me deixar um pouco analisando com calma as minhas próximas compras. Volume 1 eu quis arriscar, tá? Mas eu já te faço essa análise. Compre sabendo o que você está comprando. É um quadrinho que tem muita ação,
muita porrada, muita violência. Tem ali uma historinha, mas por enquanto não é nada muito elaborado e nada que você nunca tenha visto. É algo bem previsível, tá? E é algo que tá ali. Vou fazer um paralelo aqui fácil, tá? É basicamente o Conan. Bota aí o que eu tô falando. O Conan nasce com os poderes ali meio Highlander, né? Porque é imortal e tudo mais. É um Conan Highlander. Como ele nunca morreu, ele tá aí até hoje. E aí se tornou o Keanu Reeves. É essa a história. Esse é o quadrinho, tá? É o Conan imortal, que aí foi passando os séculos e tudo mais, e ele tá aí até agora. E aí entra alguma... e o tédio e aquela necessidade de... eu cansei já dessa vida. Que é o papo que você vê lá em Entrevista com o Vampiro e outros filmes desses vampiros, essa vida imortal e tudo mais. É por aí, beleza? Entendeu o ponto, né? Então, o quadrinho é legal, tá? Mas tem essas ressalvas. A arte é bem bacana, tá? A arte é legal, curtiu o material. Você vai ver ali tripas, cabeças voando, vai ver o cara arrancando o membro de alguém com a mão e batendo na própria pessoa. Eu já vi isso recentemente em algum lugar, eu não lembro se foi um filme ou se foi um quadrinho mesmo de alguém arrancar o membro de alguém e bater nessa pessoa com o próprio membro decepado. Mas é isso que você vai encontrar, cara. É um cara simplesmente um exterminador do futuro, ali imparável, tá? Que vai pra cima de todo mundo e vai lutar bem no estilo do Blade também. Esse mangá eu acho que é uma referência muito boa pra isso. Que é o cara que tá todo quebrado, todo arrebentado e vai ganhar na marra, vai ganhar ali na marra a luta, tá? Então aqui a gente tem uma cena aqui do passado, ó. Então é isso, ó. É violência gratuita, páginas sem texto, pra você ver muita porrada, muito sangue e muita tripa voando. Se é isso que tu quer, compra o Berserk, tu vai se amarrar, tá? Mas como eu falei que era um programa duplo, rapidinho aqui, vamos falar do Anônimo. O filme que tem um diretor russo, que é o mesmo diretor de um filme que eu já vi, acho que ele tem no Netflix e tudo, já vi a chamada várias vezes, nunca parei pra assistir, que é um filme chamado Hardcore Missão Extrema, que é um filme feito todo em primeira pessoa, você acompanha como se fosse Doom ou um Call of Duty, você acompanha a visão do personagem e a arminha dele ali. O filme que eu falei, cara, não vou ver 1h30 disso, mas esse é o mesmo diretor com o roteirista da série John Wick, que aí é legal pra cacete. Como foi bem falado, era o roteirista do John Wick, e tinha o Bob Odenkirk, que é um ator que eu gosto pra cacete, falei, cara, eu vou dar uma chance e assistir o filme. E é muito legal, cara. A gente tem ali um material bem bacana, ele segue exatamente o mesmo padrão desse... Vou comparar diretamente com John Wick, tá? Ele simplesmente requentou o material que ele tinha ali, fez algumas pequenas alterações, mas funcionou muito bem. É basicamente a mesma história, é um cara que tá ali aposentado de uma vida extremamente violenta, que é um cara extremamente brabo, e que porque sacaneiam ele, em determinado momento ele fala, tá bom, vou arrebentar com essa galera porque eles me sacanearam. É basicamente a mesma coisa. Vou sair da aposentadoria e ferrar com a vida desses caras que me ferraram. E curiosamente, assim como John Wick, é uma máfia russa que tá lá nos Estados Unidos. Pronto. É a mesma história. Basicamente a mesma história. Aqui a diferença é que a gente já tem um diretor diferente, a gente tem algumas abordagens bem legais a respeito disso, tá? A forma como ele filma, a forma como ele conduz algumas coisas é bem interessante. O fato da escolha do ator é extremamente legal, porque o Bob, diferente do Keanu, que está fazendo uma série de filmes de ação, ele é um ator de ação desde de muito tempo, né? A gente está cresceu vendo Caçadores de Emoção, o Velocidade Máxima e tal, e por que não Matrix? A gente tá acostumado a ver o Keanu nesse tipo de filme. O Bob não, cara. Ele é um cara que você... Não, esse cara não é o exército de um homem só. Esse cara é impossível. Ele é o Saul Goodman. Então, essa escolha do ator foi muito acertada. Porque diferente do frio e calculista John Wick, aquele cara que vai ali sem falar nada, ele vai lá porra, é um exímio atirador e tudo mais. O personagem desse filme, ele te mostra um cara completamente psicopata, cara. A princípio você pode não perceber isso, mas conforme você vai... Porque ele não tem cara de que ele pode aquilo tudo. E você vai vê-lo fazer as coisas. E diferente do Wick, que tá... Porra, eu queria ter parado com essa vida. Porra, vocês me obrigaram a voltar a isso. Você começa a sentir o prazer
do personagem do Anônimo de estar fazendo aquelas coisas. A construção desse personagem é extremamente parecida também com a John Wick. Caralho, vocês mexeram com esse cara? Porra, esse cara é o bicho e a gente tá ferrado. É o mesmo esquema, vai ter o mesmo desenrolar de história, tá? Com aquelas sequências de ação dele matando, porra, centenas de pessoas e tudo mais. Mas tem uma construção diferente que eu gostei demais, cara. Anônimo, se você curtiu o John Wick, Anônimo é totalmente imperdível. Porque tem a mesma pegada, é o mesmo roteirista, mas a gente tem uma história trabalhada por um viés diferente, embora seja o mesmo cenário. Mas ela tem alguns pontos diferentes, são muito bons. A gente tem também alguns personagens para ajudar nessa campanha dele ali, nessa matança dele. Mas é um personagem diferente. É um personagem que parece mais frágil. Ele tem ele tem uma psicopatia diferente. Isso é muito bom, cara. Assista Anônimo, que vale muito a pena. Uma coisa que eu amo do John Wick, que não tá aqui, é todo aquele cenário, aquele mundo fantasioso e um mundo secreto dos assassinos, que não tem nesse, obviamente. Mas aqui tem alguns pontos muito interessantes. Anônimo é a pedida, tá? Assista, ele tá passando no Telecine, então se você tem um Now e é assinante de Telecine, você consegue ver. E, obviamente, existem várias formas de assistir o filme, mas assista Anônimo. Não é um filme que tá no cinema, é um filme que tá na televisão. Vi no Now essa semana e vale muito. E aí não tem como deixar de fazer. Tem muitas referências, né, parecidas. E aí você tem, então, Berserker e Anônimo. Não tá aparecendo aqui, porque eu tô com problemas de edição nesse momento, mas Anônimo, que você já viu na capa lá. Tá. Vou deixar algum link do IMDb aqui pra tu dar uma olhada também a respeito do filme. Mas vale muito a pena, cara. Anônimo, porra, eu me diverti muito mais com Anônimo do que com Berserker. Berserker tem seus pontos altos, tem seus pontos divertidos, tem potencial, tá? Só que eu tenho medo dele não ser tão bem trabalhado e ficar muito na violência gratuita. Violência gratuita às vezes me cansa. Vou dar um exemplo aqui pra terminar, tá? De filmes. Na época que saiu o Sol, qual é o nome? Jogos Mortais. Porra, eu assisti o primeiro e falei, porra, isso é legal e tudo mais. Só que depois os Jogos Mortais começam a se tornar simplesmente violência gratuita. Não que o primeiro não fosse, mas a história começa a ficar cada vez mais rasa e o objetivo é simplesmente ver as pessoas sofrendo. E aí começa a perder um pouco do tesão. A mesma coisa aconteceu com Premonição, né? Uma série de filmes que começou muito bem, mas depois começa a se perder em simplesmente ver as pessoas morrendo e a história foi perdendo um pouco o gás. E aí teve um filme que saiu no meio disso tudo, que foi o Albergue, que eu fui assistir muito empolgado e era simplesmente violência, era simplesmente ver as pessoas morrendo. Não tinha... Eu falei, cara, mas cadê a história? Pra onde isso vai? Ah, mas é um filme de terror e tu tá, mas me apresenta alguma coisa, me apresenta um personagem cativante, me apresenta alguma coisa. Não tinha nada, eu não encontrei nada até hoje em Albergue. Se você gosta de Albergue, tudo bem, é questão de gosto. Não tô dizendo que eu tô certo, que você tá errado, nada disso. Tô dizendo que eu não gostei. Eu curto bastante, tá? Porra, mas me apresenta algo mais, me desenvolve alguma coisa, me cativa com alguma coisa. A violência é um excelente ingrediente extra, mas ela não pode ser a única coisa, tá? Senão eu perco tesão, senão isso aí não tá tão legal. Curtiu o programa? Espero que tenha curtido. Se você curtiu, deixa o likezinho, deixa seu comentário, fala a respeito do Anônimo, John Wick, Berserker, enfim, escreve sobre o que você quiser aqui, que eu gosto muito de ouvir vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Então o que você escrever aqui eu respondo vocês. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado, espero que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça também de se inscrever lá no Instagram do Barbas para acompanhar o que o Barba leu, qual o próximo programa, enfim, um monte de coisa legal. Então se inscreve lá no Instagram do Barbas. E se você quiser dar aquela ajuda pro canal, que é sempre muito importante, vai fazer qualquer compra na Amazon, não só de quadrinhos, qualquer compra, use os links do Barba. Sempre tem um linkzinho aqui embaixo, tá? Vou deixar o linkzinho, por exemplo, dessa edição aqui embaixo. Vou deixar o link do Blu-ray do John Wick. Mas aí, pô, Barba, mas eu queria comprar... Vou chutar aqui. Eu queria comprar um laptop, ó, eu queria comprar um laptop na Amazon e eu queria ajudar o canal. Clica no linkzinho aqui do quadrinho. Você vai entrar na Amazon através do link do Barba e você não precisa comprar o que está no link do Barba. Tu pode comprar qualquer coisa. Aí tu vai lá e bota o teu laptop no carrinho e compra. Mas você entrou na Amazon pelo link do Barba. E aí você ajuda demais aqui o trabalho do canal, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.